E aí pessoal, mais um vídeo em que a gente vai analisar a apostila para avaliadores do Enem. A gente vai dar continuidade hoje à apostila que trata sobre a competência 1. Essa é a quarta parte, então se você está chegando agora, ainda não viu, a gente está numa série em que eu vou ler e analisar todas as apostilas para avaliadores do Enem. A gente já fez a primeira apostila que foi elementos que levam a nota 0 na redação, 4 vídeos, bem aprofundado, bem detalhado, em média 40 minutos por vídeo. Nessa competência 1 a gente já está no vídeo 4, então 3 vídeos anteriores para você assistir, se inteirar e entender como é que funciona a competência 1. Esse é um processo que eu resolvi fazer como uma espécie de reciclagem minha mesmo, né, para sempre manter os meus conhecimentos atualizados. E eu pensei, por que não compartilhar essa experiência com você, que de outra forma talvez não fosse ler essas apostilas, porque elas têm um conteúdo bem técnico, bem detalhado, e eu sempre digo, esse conteúdo aqui não é para qualquer um, é para aquelas pessoas que realmente desejam um conteúdo mais detalhado sobre a redação do Enem, que realmente querem um conhecimento sólido, querem entender como funciona, e não apenas através de videozinhos de 5 minutos, aí pelos canais do YouTube, que ok, alguns até têm a sua função, eu mesmo faço esses vídeos toda semana, mas o conhecimento aprofundado e detalhado também é importante. Então, vamos lá, vamos sem mais delongas, continuar do ponto que a gente parou lá no final da parte 3 dessa competência 1, a gente parou analisando as situações de hífen, né, que podem ter punições tanto pela falta do hífen, quanto pelo uso incorreto desse hífen, né? E pode ser nessas palavras, em palavras mesmo, ou pode ser ainda na separação de sílabas, na translineação, que é quando você tem que separar uma palavra porque acabou a linha, então você separa com o hífen para continuar na linha seguinte, né? Mas a separação de sílabas tem que ser correta nesse caso, você não pode separar do jeito que você quiser. Aí a gente continua com maiúsculas e minúsculas. Dentre os desvios de convenções da escrita encontram-se os usos indevidos de letra maiúscula e minúscula. A fim de objetivar a avaliação desses usos, elencamos a seguir as situações em que tal ocorrência será considerada desvio. Primeiro aqui, períodos iniciados com letra minúscula. Obviamente, né, toda frase deve iniciar com letra maiúscula. Nomes de pessoas grafados com letra inicial minúscula. Nomes de países, continentes e outras áreas geográficas grafados com letra inicial minúscula. Nomes de eventos e acontecimentos históricos grafados com letras iniciais minúsculas. Aí ele dá alguns exemplos: Segunda Guerra Mundial, Proclamação da República, Guerra de Canudos, Reforma Protestante, Idade Média. Nesses casos, considera-se um único desvio para o nome como um todo. Por exemplo, Segunda Guerra Mundial, em que a pessoa escreveu letra minúscula em todas as iniciais, vai ser considerado apenas um desvio. Depois, a palavra Constituição ou Constituição da República Federativa do Brasil, grafados com letras iniciais minúsculas. Nesses casos, considera-se um único desvio para o nome como um todo, igual no tema de cima. Estado, como sinônimo de conjunto das instituições que controlam uma nação, grafado com letra inicial minúscula, também é considerado um erro. Uso indevido de inicial maiúscula em substantivos comuns, verbos ou pronomes, como no exemplo 24. Então, o uso indevido de maiúscula também é considerado desvio. E aí a gente vê no exemplo aqui, ó. No entanto, e a pessoa escreveu entanto com maiúscula, sendo que ele não é a palavra que inicia a frase, né? Note-se que a palavra impasse, embora grafada incorretamente, apresenta a letra E minúscula, o que nos leva a entender que o participante diferencia a letra E maiúscula de minúscula, não se justificando assim que o entanto esteja escrito com inicial maiúscula no meio da frase. Então, uma coisa que a gente poderia pensar, né? A letra minúscula do cara é essa aqui, para todas as palavras. Mas a gente olha neste exemplo aqui que a palavra impasse, ok, está grafada incorretamente, mas a letra inicial aqui está claramente diferente dessa letra E, do entanto. Então aqui a gente conclui que essa maiúscula está errada incorretamente.
está errada, está usada incorretamente. Atenção! Assim como acontece no exemplo 24, muitas vezes é necessário que o avaliador observe a caligrafia de determinadas partes do texto do participante para decidir se uma palavra está de fato grafada corretamente. No caso do exemplo 24, especificamente, foi a ocorrência de uma letra em minúscula que permitiu determinar que, entanto, foi grafada indevidamente com inicial maiúscula. Digamos que sim, mas, por exemplo, na palavra medidas, tem um E minúsculo aqui, né? Ele, na minha opinião, não precisaria estar em início da palavra para a gente entender que o participante sabe diferenciar um E maiúsculo de um E minúsculo, afinal ele usa minúsculo no meio das palavras. Mas ok. Outros casos, além dos descritos, não devem ser considerados desvios no uso de maiúscula e minúscula. Ademais, se um participante usa a letra maiúscula em todo o seu texto, entendemos que essa é sua caligrafia. Isso ocorre mais nos casos em que é usada a letra de forma e não a letra cursiva, né? Aliás, eu tenho um vídeo meu falando sobre esses detalhes envolvendo a letra cursiva e a letra de forma. Você pode pesquisar aqui no canal, não importa se você está no YouTube, se você está no Instagram ou se você está na página do Facebook. Se você não segue alguma dessas, no YouTube, Professor André Gazola, no Instagram, também Professor André Gazola, e no Facebook a página é Avaliador do Enem. Muito bem, então é importante eu quero retomar um pouquinho aqui, ó. Casos em que a letra maiúscula, ou o uso indevido de maiúscula e minúscula vai gerar penalidade na competência 1. Então, obviamente, períodos iniciados em letra minúscula, errado. Nomes de pessoas com minúscula, errado. Nome de país, continente ou área geográfica minúscula, errado. Nomes de eventos históricos, principalmente, Segunda Guerra Mundial, Proclamação da República, Guerra de Canudos, todos esses eventos históricos que a gente estuda em história, tem que ser grafados em maiúscula. Palavra Constituição, ou Constituição da República Federativa do Brasil, todas as iniciais maiúsculas. A palavra Estado, no sentido de governo, né? No sentido institucional da coisa, tem que ser maiúscula. E o uso indevido de maiúscula, onde deveria ser minúscula, também é considerado um erro. Perfeito? Aqui, vamos falar da translineação, da separação silábica. Como já antecipado, quando o participante faz uma translineação, ele deve marcá-la com um hífen ao final da linha. Caso não o faça, um desvio deverá ser considerado. Devemos também considerar desvio a separação silábica incorreta, como ilustrado no exemplo 25. Vejamos. Com o impacto das tecnologias e a ampliação das redes sociais, consumidores encontram na internet possibilidades de opinar. Então, as duas ocorrências de translineação desse exemplo têm separação silábica incorreta, né? Porque a separação é ampliação. E a pessoa colocou um PL aqui no final e deixou o I separado. E aqui encontram. Porém, deixou o T separado do restante. Então, os dois casos estão incorretos. Nesse exemplo, o participante indica a translineação inserindo uma sublinha, o que é aceitável. O que é isso? Ao invés de você colocar o hífen aqui do ladinho, você coloca mais embaixo. Isso é aceitável. Entretanto, a separação silábica em ampliação e encontram está incorreta, uma vez que esses encontros consonantais não se separam. Temos aí, portanto, dois desvios, um em cada palavra. Desvios gramaticais. Um outro subgrupo daqueles 4 que a gente viu no vídeo anterior que correspondem aos desvios, né? Beber água em taça não é para qualquer um, né? O negócio é chique aqui. Os desvios gramaticais observados na avaliação da competência 1 dizem respeito a questões que estão menos relacionadas à observação das palavras isoladamente e são mais atinentes a problemas gerados pelo estabelecimento indevido de relações entre elas, segundo aquilo que a gramática normativa prevê. A seguir, elencamos os desvios gramaticais mais comuns.
Então ele tá dizendo aqui, ele está diferenciando o que é desvio de ortografia de desvio gramatical. Os desvios ortográficos, eles têm mais a ver com a escrita de palavras isoladamente, né? Uma palavra foi escrita com 2 S, mas era com C cedilha. Esse é um desvio ortográfico. Agora, os gramaticais, eles correspondem não a essa questão de palavras isoladas, mas sim na relação entre mais de uma palavra dentro do texto. E aí a gente vai ver como isso funciona. O primeiro caso aqui é o de regência. Conforme adiantamos na seção 2.1.3, mais especificamente nos exemplos 10 e 11, devemos considerar desvio de regência casos em que se verifica a ausência de uma preposição que rege um nome ou um verbo, que é basicamente isso é o conceito de regência. Ou quando uma preposição é empregada indevidamente, regendo um nome ou um verbo que não é exigido por aquela preposição, ou por proposição nenhuma. Preposição nenhuma. O exemplo 26 ilustra um caso em que a preposição foi usada indevidamente. Aqui, ó. Como tudo tem seus pós e contras, seria prós, né? Tudo tem seus pós e contras, o mau uso da internet pode acarretar a várias complicações. Eu já fiz um vídeo na sexta-feira, né? Toda sexta-feira aqui no canal tem um vídeo que é erros da redação do Enem. E um desses vídeos que eu já fiz é sobre a regência do verbo acarretar. A regência de acarretar acarreta algo, ele é transitivo direto e não transitivo indireto como está sendo usado aqui. Não é acarretar a algo, não é acarretar em algo, é só acarretar algo. Tá? O que pode ser usado é o acarretar como transitivo direto e indireto. É acarretar algo a alguém, isso até pode, mas isoladamente transitivo indireto não pode. Então, no exemplo 26, o verbo acarretar foi regido pela preposição a, mas, segundo a norma padrão, esse verbo exige objeto direto. Sendo o correto, o mau uso da internet pode acarretar várias complicações, sem a preposição no meio, né, que essa é a questão da regência. Caracterizando, portanto, um desvio. Um desvio de regência também pode ser verificado na ausência da preposição, como ilustrado no exemplo 27. Vejamos. Outras pessoas usam a internet para assistir séries, filmes, vídeos dos famosos youtubers e programas. Aqui é a questão do verbo assistir. Na nossa fala do dia a dia, a gente diz assim, eu vou assistir um filme, eu vou assistir uma peça de teatro. Mas a regência correta do verbo assistir é assistir a. Eu vou assistir a um filme, eu vou assistir a uma peça de teatro. Então aqui faltou essa preposição e é por isso que a gente considera um desvio. Então o verbo assistir, com o sentido de ver ou ouvir, é transitivo indireto. Logo, exige a preposição a para assistir a séries, filmes, vídeos dos famosos, caracterizando-se assim um desvio. Uma observação importante a ser feita é quanto à contração de preposição que rege um sujeito e o artigo que o acompanha. Não penalizaremos os casos em que é feita a contração, como mostrado no exemplo 28. Vejamos. Chega ao ponto da máquina decidir qual notícia deve ou não ser lida. Aqui é o seguinte, ó. O que é a contração da preposição mais do artigo? O mais correto, digamos assim, seria chega ao ponto de a máquina decidir. Tá? Essa seria a norma padrão mais conservadora, digamos assim. Porém, eu posso juntar este de a máquina e transformar em um da. Chega ao ponto da máquina, que é o que foi feito aqui. Então, ele está dizendo que isso não é penalizado. O participante pode escrever chega ao ponto da máquina decidir ou chega ao ponto de a máquina decidir. Tá? Isso é importante de saber. Concordância. Assim como na regência, a concordância existe a nominal e a verbal. Né? A concordância verbal e nominal deve ser avaliada nos casos em que ela é obrigatória, segundo a norma padrão da língua. É preciso atenção para casos em que há sujeitos longos ou compostos, para que, na ausência de concordância, eles não passem despercebidos.
Também merecem atenção os casos de inversão de verbo e sujeito, como ocorre no exemplo 29. Vamos ver. No livro 1984, do autor George Orwell, é retratado a contínua manipulação de informações para que o grande irmão tenha total soberania. Então, olha só, podemos observar no exemplo 29 que há uma concordância incorreta, pois o correto seria retratar a contínua manipulação de informações. Isso caracteriza um desvio, porque eu tenho que concordar retratar com a contínua. Tá? O exemplo 30 apresenta um caso de concordância indevida em uma locução verbal. Vamos ver. Aprendizados para as pessoas e crianças, principalmente, pois devem perceberem que a vida é construída de vários momentos. Olha só, o verbo modal dever, devem, está aqui, está corretamente no plural, porque é as pessoas e crianças, devem. Mas o verbo perceberem não poderia ser flexionado nesse caso, gerando um desvio. O correto é, pois, devem perceber. Você pode procurar por concordância de verbos no infinitivo, se você tem dúvidas sobre esses casos. Será cobrada a concordância de ser necessário, fazer-se necessário e ser preciso, que já é outro caso, quando o elemento que vier na sequência for introduzido por um determinante, que pode ser um artigo, um pronome indefinido ou um pronome demonstrativo. Assim, em é necessário campanhas, não há desvio. Entretanto, em é necessário uma campanha, há um desvio, pois o correto seria é necessária uma campanha. Todavia, caso não haja determinante algum e a concordância se verificar, não consideraremos desvio. Então, eu acho que vai ter um quadrinho aqui depois, deixa eu ver. Sim. Aí eu resumo para vocês. No exemplo 31, podemos observar um desvio de concordância com ser necessário. Olha só, é necessário a participação dos meios de comunicação. O que acontece? Como eu tenho um determinante logo após a expressão, que é este artigo definido a, isso aqui tem que concordar com este a. Então tem que ser é necessária a participação. Correto nesse caso seria necessária a participação dos meios de comunicação, de modo que haja concordância correta. É importante observar no exemplo 32 outra construção recorrente e similar ao exemplo 31, em que agora o desvio de concordância se dá com fazer-se necessário. Olha só. Portanto, faz-se necessário a divulgação. De novo, a expressão é faz-se necessário, só que aqui tem um artigo, tem um determinante, um artigo definido. Portanto, a concordância deveria ser faz-se necessária a divulgação de campanhas. Nesse caso, a concordância correta seria, portanto, faz-se necessária a divulgação de campanhas, uma vez que divulgação de campanhas é introduzido por um determinante, o artigo definido a. Ademais, caso o sujeito de ser necessário, fazer-se necessário e ser preciso seja uma oração subordinada, introduzida por que, o verbo, deve-se usar a forma neutra é necessário, faz-se necessário ou é preciso. É necessário, ou faz-se necessário, ou é preciso, que o governo faça campanhas. E é necessário, faz-se necessário, é preciso fazer campanhas. Então aqui a gente tem um quadro que resume essa questão dessas expressões é necessário, é precisa, é necessário, é preciso e faz-se necessário. Né? Então aqui, ó, é necessário campanhas. Por que está certo? Não é um desvio, porque a gente não tem um determinante na frente de campanhas, não tem nenhum tipo de artigo, nenhum pronome. Então, é necessário campanhas, está certo. São necessárias algumas campanhas, está certo, porque está concordando certinho. Né? O determinante aqui é algumas, que é um pronome indefinido. Então, eu concordei no plural e no feminino, não é desvio. É necessária uma campanha. Vejam que tem um determinante aqui, o artigo indefinido, concordei no singular e no feminino. Agora,
aqui é um desvio. É necessário uma campanha. Como eu tenho o determinante, uma campanha, eu tenho que concordar. Está errado dizer é necessário. É necessário que haja uma campanha. Aqui, como eu tenho este que aqui, que introduz, que está dizendo que aqui eu tenho uma oração subordinada subjetiva, que é aquele tipo de oração que funciona como sujeito, né? Oração subordinada que funciona como sujeito. Então, e a marca disso basicamente vai ser este que, eu não preciso concordar. Então, é necessário que haja uma campanha, não é desvio. Porém, é necessária que haja campanha, aqui já é um desvio, porque eu não posso concordar. Eu não posso concordar quando eu estou numa oração subordinada subjetiva. Tá? Então, este que aqui é um sinal de que você deve manter o é necessário e não concordar com o que vem depois. Agora, é necessário fazer campanhas. De novo, a gente tem um verbo aqui, um verbo no infinitivo, ele dizia aqui em cima, ó, caso o sujeito de ser necessário, fazer-se necessário e ser preciso seja uma oração subordinada, aquela introduzida por um que, ou um verbo, e aqui a gente tem o caso do verbo, é necessário fazer campanhas, então a gente não deve concordar. Agora, são necessárias fazer campanhas, não faz sentido nenhum, né? Então, é um desvio, por isso está errado. Então esse quadro aqui ele resume muito bem os casos em que se configura o erro e os casos em que não se configura o erro. Tá me dando calor aí. Vou tirar o casaco. Ok? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa você retoma nesse quadrinho aqui. Pontuação. Vamos lá. Pontuação é um tópico bastante grande e recorrente, alvo recorrente de erros por muitos participantes. Principalmente quando a gente fala de vírgula. Então ele diz aqui, ó, o uso da vírgula deverá ser considerado desvio em casos em que se separa sujeito e predicado. Já fiz um vídeo sobre isso, erros da redação do Enem, um vídeo lá da sexta-feira, você pode procurar. Verbo e objeto, conjunção subordinativa e oração subordinada, locução conjuntiva e a oração subordinada que introduz. Então vamos ver através dos exemplos se vai ficar mais claro. Temos assim no exemplo 33, o uso inadequado de vírgula entre a locução tendo em vista que e a oração subordinada por ela introduzida. Esses dados são deletados. Então aqui a gente vai ter a conjunção subordinativa, que é tendo em vista que, ou que seja uma locução conjuntiva, né? E a oração subordinada que ela introduz. Se você ainda não estudou o período composto, que é justamente essa ideia de oração coordenada, oração subordinada, esse conteúdo é primordial para você entender a ideia de colocação de vírgula entre orações. Né? Oração subordinada, oração coordenada. Então você tem que estudar o tema, o conteúdo de língua portuguesa que se chama período composto. É um conteúdo que não é fácil, mas ele é primordial para entendimento do uso da vírgula. Mas vamos ver desse exemplo, olha só. Tendo em vista que, vírgula, esses dados não são deletados, trazendo desconforto e riscos à saúde mental ou física. Então olha só, este tendo em vista que é uma locução conjuntiva, tá? É daquelas que é importante você usar para estabelecer a coesão entre as partes do seu texto. Porém, não vai vírgula logo depois, não vai vírgula entre a locução conjuntiva e a oração subordinada que ela introduz. Tá? Essa é a regrinha. No exemplo 34, pode-se observar um exemplo de separação indevida da conjunção subordinativa que e da oração subordinada. Vejamos. Ó. É importante ressaltar que as escolhas dos conteúdos são feitas a partir de conteúdos que aparecem para os internautas. Olha só. Claro que além do erro de vírgula, tem o problema de repetição de palavras e tudo mais, mas o foco aqui é a vírgula. É importante ressaltar que as escolhas dos conteúdos, não tem razão nenhuma para você colocar uma vírgula logo depois desse que. Assim, como regra geral, claro que vai ter casos específicos de elementos isolados em que você até pode usar, mas como regra geral, vírgula depois do que não se usa. Tá?
chovendo aqui, não sei se vocês estão ouvindo o barulho da chuva, mas está forte. Ao separar a conjunção que da oração subordinada às escolhas dos conteúdos são feitas, internautas, o participante comete um desvio. A ausência de vírgula, por sua vez, deverá ser considerada desvio quando o participante não faz uso dela em isolamento de apostos, adjuntos adverbiais longos e orações intercaladas, em enumerações, em separações incomuns e indevidas, por exemplo, separando o nome do seu complemento, adjetivo substantivo, advérbio de adjetivo, determinante determinado ou outros. Assim, um exemplo como o do 35 apresentará dois desvios, devido à dupla ausência de vírgulas, isolando a oração intercalada com o seu papel de trazer informações. Vamos ver. A mídia, com o seu papel de trazer informações, deve tratar sobre os perigos, a escola deve discutir sobre educação tecnológica, abordando sobre os pontos positivos. Então, olha só, como é que é a frase? A mídia, com o seu papel de trazer informações, deve tratar sobre os perigos. Né? Então, este com o seu papel de trazer informações é o que a gente chama de oração intercalada. É uma coisa a mais que você colocou ali. Porque a frase natural no seu curso normal seria a mídia deve tratar sobre os perigos. Tá? Só que eu quis detalhar um pouquinho que mídia é essa, né? E dizer qual é o papel dela. Então, a mídia, com o seu papel de trazer informações, deve tratar sobre os perigos. Né? E eu coloco entre vírgulas essa oração intercalada. Olha só. Atenção! Obrigatoriamente exigiremos que adjuntos adverbiais com 3 ou mais palavras, que são os adjuntos adverbiais longos, estejam isolados por vírgulas quando deslocados do final da oração, sua posição esperada. Também já fiz vídeo sobre isso, sobre os erros comuns de redação do Enem. Então, principalmente no início de frases. Adjunto adverbial longo, que é aquele que tem 3 ou mais palavras, ele ocorre muitas vezes, ele ocorre muito em início de frase. A gente costuma utilizar, apesar de não ser a sua ordem natural. Quando isso ocorre, a vírgula depois dele é obrigatória. Vamos ver no exemplo aqui. Aqui não está acontecendo início de frase, mas não tem problema. Em pleno século XXI, estamos vivendo em uma era onde a tecnologia, sobretudo a internet, recebe um enorme privilégio. Entretanto, muitas vezes as informações a qual seguimos têm, na maioria das vezes, um algoritmo. Então, este na maioria das vezes, como ele é um adjunto adverbial grande, ele não está na ordem natural, que seria no final da frase, ele deve ser intercalado por vírgulas. E pior que isso, nesse caso aqui, como deveria ocorrer uma intercalação por vírgulas, o que é uma intercalação? Tem no início e tem no final, né? Vai contar como 2 erros para você. Então, pior ainda, né? Devemos estar atentos, contudo, a casos como o do exemplo 37, em que se verifica um adjunto adverbial com menos de 3 palavras. Olha só. A internet tem sido, esse tem aqui está errado, né? É sem circunflexo porque está no singular. O meio de comunicação mais usado nos dias de hoje, tendo em vista que, algumas vezes, ela nos atrapalha de forma que nos impede e nos aprisiona. Então, o foco aqui é esse algumas vezes. Nesse caso, verificamos que o adjunto adverbial algumas vezes está isolado por vírgulas. Entretanto, caso não estivesse, não deveríamos considerar essa ausência de vírgulas um desvio, uma vez que não se trata de um adjunto adverbial longo. É importante estar claro que apenas será considerado desvio a ausência de vírgulas isolando adjuntos adverbiais com 3 ou mais palavras. Se tem 2 ou menos, é opcional. Então, se você usou e a expressão tem 2 palavras ou menos, você não vai perder pontos, porque é facultativo ou opcional. Você pode usar ou não. Mas se tem 3 ou mais palavras, aí sim é obrigatório. A vírgula face necessária também quando se está enumerando uma lista, e sua ausência deve ser considerada um desvio, como no exemplo 38. Olha só, todos os dias milhares de pessoas acessam a internet em busca de informações, vírgula, lazer, vírgula, comunicação ou interação em redes sociais. Faltaram as vírgulas para listar, porque eu estou listando elementos, né? Em busca de quê? De informações, de lazer e de comunicação ou interação em redes sociais.
E faltou uma vírgula aqui, ó. Todos os dias é um adjunto adverbial início de frase com 3 ou mais palavras. Aqui também faltou, né? Provavelmente ele não marcou porque não era o foco desse exemplo, mas ilustra a regrinha anterior do adjunto adverbial longo. Então, como se pode observar, a falta de vírgula em duas enumerações feitas pelo participante. Acesso à internet, em busca de informações, vírgula lazer, vírgula comunicação e interação. E tudo se escreve, vírgula pesquisa e assiste na internet. Tudo que se escreve, vírgula pesquisa e assiste na internet. Consideramos, portanto, 2 desvios. Um desvio por cada bloco de enumeração. Então, 2 erros, né? Entretanto, em construções como a do exemplo 39, em que se verifica a ausência de vírgula antes da conjunção e, quando ocorre troca de sujeito nas orações, não consideramos um desvio a ausência dessa vírgula. Olha que interessante. Essa aqui é nova para mim. Porque eu considerava um desvio sempre. Tá? Porque qual que é a regra para uso de vírgula antes do e? É quando você tem um sujeito na primeira frase e o sujeito da frase que vem depois do e é outro, é diferente ao da primeira frase. Essa é a regra de vírgula antes de e. Só que ele está dizendo aqui que se houver a falta dessa vírgula, não será considerado um desvio. Está aí uma coisa que eu teria avaliado de maneira diferente. Então está ali a importância de eu mesmo estar lendo isso novamente, lendo esse material novamente, né? Então, aplicativos, sejam de vídeos, músicas ou redes sociais, a partir do rastreamento de dados, criam uma lista de relevância individual. E os conteúdos são apresentados a partir dela. Então aqui nós temos o sujeito como aplicativos e aqui o sujeito é os conteúdos, são sujeitos diferentes. Por isso que deveria ter uma vírgula aqui. Só que, especificamente, ele está dizendo que não vai considerar um desvio. Muito bem, interessante saber. Então ele diz assim, em aplicativos, seja de vídeos, músicas ou redes sociais, a partir do rastreamento de dados cria uma lista de relevância individual, daí a vírgula seria aqui, né? E os conteúdos são apresentados a partir dela. Verifica-se que o participante não insere a vírgula na troca de sujeito na oração, e a ausência dessa vírgula não deve ser considerada um desvio. Já no que diz respeito à ausência de ponto de interrogação, quando a frase é claramente uma interrogativa e não apresenta o ponto de interrogação, por exemplo, como ficarmos indiferentes diante da manipulação do nosso comportamento, devemos considerar desvio de pontuação. Ok? Além disso, ressaltamos que os usos das aspas, quando se quer, por exemplo, dar ênfase a uma palavra ou empregá-la fora de seu contexto habitual, não são considerados desvios, como ocorre no exemplo 40. Olha só, tá aí mais uma mudança, né? Até o Enem anterior, esse uso de aspas para utilizar palavras fora do seu contexto habitual era considerado um desvio, porque se considerava basicamente falta de vocabulário, né? A internet é o melhor lugar, né? A pessoa entende que a internet não é um lugar físico, mas ela resolveu usar essa palavra e colocar entre aspas, né? Para dar esse significado. Só que nós avaliadores até então, até o exemplo anterior, até o Enem anterior, a gente pensava assim, bom, a pessoa teve que usar uma palavra para dar a entender outro significado. Portanto, a gente encara isso como falta de vocabulário e penaliza. Agora não é mais. Então, ok, interessante. E mesmo para ressaltar palavras. Vou fazer um resuminho disso para mim. Então, olha só. Inclusive eu quero fazer alguns vídeos sobre isso, alguns vídeos mais curtos, então eu quero fazer um vídeo sobre uso das aspas, para palavras fora de seu contexto habitual, não é mais considerado desvio. Isso é interessante. Vídeo sobre uso da vírgula antes de
e entre frases com sujeitos diferentes não é mais considerado desvio. Interessante. Queria falar uma coisa específica. Deixa eu lembrar que eu tinha pensado enquanto estava falando com vocês. Sim, eu quero fazer um vídeo isolado sobre concordância nas expressões é preciso, é necessário e fácil e necessário? Acho que é isso. Isso. Tá. Que a gente faz tudo ao vivo, né, pessoal? Então, vou tendo ideias para outros vídeos, outros conteúdos para vocês. Então já escrevo aqui e já resumo também o que a gente foi aprendendo, né? Onde paramos mais para baixo, aqui. Então, das aspas. O uso das aspas na palavra lugar deve ser desconsiderado e o participante não é penalizado por isso. Ok. O exemplo 41 apresenta ainda um outro caso de uso das aspas que não é penalizado na competência 1. A partir disso, vende-se uma determinada cultura para a população, através de filmes, por exemplo, possibilitando desejos de consumo semelhantes, melhorando, então, o comércio. Possivelmente o participante utilizou as aspas para indicar uma ironia. O fato de o participante ter se valido dessa figura de linguagem indicada pelas aspas não o beneficia nem o prejudica. Para a avaliação da competência 1, é como se as aspas não estivessem presentes. Entretanto, se o participante abre as aspas e não as fecha, devemos considerar um desvio, assim como qualquer outro sinal de pontuação que exija abertura e fechamento, como no exemplo 42. Vamos ver. Segundo o notório escritor George Orwell, a massa mantém a marca mantém a mídia e a mídia controla a massa. Isso seria uma citação direta, né? E aqui tem que fechar e a pessoa não fechou. O participante faz uma citação de George Orwell, mas não fecha as aspas ao terminá-lo, o que deve ser considerado desvio. Palavras escritas incorretamente, que foram colocadas entre aspas, continuarão sendo consideradas desvios. Exemplo, a educação no Brasil hoje passa por muitos problemas. Nesse caso, considera-se normalmente o desvio de ortografia na palavra problemas. Imprecisões lexicais ou informalidades também serão consideradas desvios, mesmo quando destacadas com aspas. Isso é interessante. Deixa eu olhar aqui. Vídeo sobre o uso das aspas para palavras. E eu quero complementar. Falar sobre fechamento de aspas nas citações diretas e imprecisões lexicais, né? Lexicais é léxico, vocabulário. Precisões lexicais ou informalidades entre aspas, pode ser lexicais ou ortográficas, né? Ou informalidades entre aspas, também são consideradas desvios. Muito bem. Por fim, não consideraremos desvio a presença de pontuação no início de parágrafo ou linha, nem a ausência de ponto final ao se encerrar um parágrafo. Isso é extremamente impressionante. A ausência de ponto final ao se encerrar um parágrafo não é considerado desvio, mas... Ok. Ausência de ponto final no encerramento de parágrafo não é mais considerado desvio. Considerado desvio. Interessante. Bem interessante. Ok. Deixa eu ver com quanto tempo está o nosso vídeo. Estamos com 39 minutos. Deixa eu ver o tamanho do paralelismo sintático. Pronto. Ok, gente, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Acho que foi bastante conhecimento novo em um vídeo só.
inclusive para mim. Mudanças interessantes, eu diria até surpreendentes, né, com todas essas questões de aspa, pontuação. Tô realmente impressionado com essa da ausência do ponto final no encerramento de parágrafo. Assim, eu não vejo, primeiro eu não vejo motivo para não se considerar um erro, né? Mas, ok, tá escrito aqui, né? Fica aprendizado para mim, fica aprendizado para vocês e a gente se vê no próximo vídeo em que a gente continua a avaliação da apostila sobre a competência 1, quem sabe com novas surpresas. Até mais!